dia 26 de março é comemorado o Dia do Cacau. O fruto é o principal ingrediente para a produção de um alimento que praticamente todo mundo gosta e que está em um momento que promete ser muito consumido em virtude da Páscoa, o chocolate. Nós vamos agora até Itabuna, terra do chocolate lá na Bahia. Vamos conversar ao vivo com o Thiago dos Santos Fernandes, ele que é consultor em negócios estratégicos em cacau e chocolate. Vai falar um pouquinho sobre esse momento do cacau aqui na produção brasileira. Um ótimo dia para você, Thiago. Um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Eu já quero começar perguntando de um modo geral, como é que anda o mercado do cacau brasileiro? Nos últimos meses a gente tem visto aí até mesmo uma alta nos preços, né? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todo mundo aí do Bom Dia Produtor que nos vê, os telespectadores aqui do canal do Boi. Agradecer a participação aí de vocês, essa oportunidade que vocês nos dão, né? Para a gente falar agora um pouquinho sobre esse momento aí que o cacau tem vivido, não só no Brasil, mas também no mundo todo, né? Essa alta que vai deixar a Páscoa um pouquinho salgada, mas que nós brasileiros, como criativos que somos, vamos saber driblar aí um pouquinho essa alta do cacau e que possivelmente aumenta o chocolate. O Thiago, é justamente isso que eu estava já preparado para te perguntar aqui. Obviamente, essa alta vai impactar nos preços agora na Páscoa. Já dá para dar um número assim, quanto que o consumidor vai ver de acréscimo, por exemplo, lá na hora de pegar o seu ovo de Páscoa? Adriano, com essa alta do cacau, o maior produtor do mundo do cacau é a África, né? O continente africano. Então você tem ali dois países que despontam, que é Guiné-Bissau, Gana e a Guiné, Gana e Costa do Marfim, desculpa. E esses dois países, eles têm enfrentado uma seca assim histórica por conta dos adventos climáticos que a gente está vivendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. O Brasil, a gente foi muito afetado aí pelo El Niño, é um fenômeno que afetou muito aqui o sul da Bahia, e o Brasil como um todo. O sul da Bahia, a plantação de cacau acabou tendo interferência com essa situação, e na África também. Então, com essa baixa produtividade do cacau, então a oferta ela está alta e a demanda está pouca. A demanda está alta e a oferta está pouca do cacau. Então, a partir disso, a gente tem aí recordes na saca do cacau. A saca do cacau hoje está sendo comercializada a R$ 2.100. Você tendo aí um arroba em R$ 520 já sendo comercializada. Isso quando a gente fala do cacau bulk, que é esse cacau cotado nas bolsas, que é o cacau sem qualidade, como a gente chama, que a grande indústria acaba comprando e que a gente vê nesses chocolates aí dos supermercados. Quando a gente vai falar do cacau fino, que é um cacau que faz o chocolate de qualidade, um cacau gourmet, o chocolate gourmet, essa arroba aí ela está saindo por R$ 1.000. Então é um crescimento aí bem simbólico nesse momento da Páscoa. E aí a gente acaba tendo um acréscimo aí, a gente já conversou com muitos produtores do Brasil, e esse aumento aí está variando entre 25% e até 40%, além do que o ano passado, né? Então, a gente está vendo aí o chocolate aumentado nessa porcentagem, os ovos de Páscoa, né? Então, eu tenho dito que a nossa Páscoa vai ficar um pouco salgada. São números realmente que impressionam, né? Ô, Thiago, deixa eu fazer outra pergunta para você. Essa guerra entre Ucrânia e Rússia acabou minando aí a exportação de fertilizantes para várias partes do mundo, inclusive aqui para o Brasil. Isso também interferiu nessa questão da produção do fruto? Bom, diversos produtores mundiais estão enfrentando essa situação, né? A alta nos fertilizantes. Então, o cacau ele não fica de fora. O cacau ele precisa de fertilizantes, embora a gente tenha aqui no sul da Bahia esse cacau agroecológico, que a gente chama o cacau cabruca, que é um sistema agroflorestal onde o cacau ele é plantado à sombra das árvores da Mata Atlântica, mas mesmo assim, para esse cacau crescer forte e potente e produtivo, ele precisa ter os insumos. E esses insumos, eles acabaram aumentando nesse período agora de guerra da Rússia e da Ucrânia, uma vez que a própria Rússia e a Ucrânia também são grandes produtores de fertilizante. Então, com essa situação mundial, o fechamento aí das fronteiras desses dois países acabou impactando aí nesses insumos dos fertilizantes, né? Não só para o cacau, como também para outras plantas, outras plantações. Então, isso também acabou afetando, juntando as condições climáticas
e essa condição aí da guerra acabou interferindo, deixando a nossa Páscoa um pouquinho mais cara, esse chocolate. Ô, Tiago, o Brasil possui todas as condições para ser um grande produtor de cacau. No entanto, a gente se mantém ali na faixa de sexto, quinto ou sexto produtor em relação a números mundiais. Como é que está o interesse do produtor por essa cultura? Bom, o cacau, o Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo, né? O sul da Bahia, ele levava esse título. A cidade de Ilhéus levava esse título como o porto em que mais exportava cacau para o mundo. E aí, por conta da vassoura de bruxa, que é uma praga, acabou essa plantação sendo dizimada e a produtividade do cacau sendo reduzida. Após muita pesquisa de órgãos governamentais como a CEPLAC e as universidades instaladas aqui no sul da Bahia, esse cacau ele acabou retornando para o cenário mundial e dando uma alta produtividade com os clones que a gente chama. Então, por conta disso tudo, hoje o Brasil ele não desaparece do mapa de produtores por conta desse cenário aí de pesquisa que acabou acontecendo aí algumas décadas atrás. O Pará ele também é um grande produtor hoje de cacau do mundo. Aí você tem o Espírito Santo despontando, Rondônia e aqueles estados do norte. Mas é muito difícil você ganhar essa guerra, digamos assim, da África, né? A África é um grande produtor e eu acho que tão cedo a África não deixa de ter esse título de grande produtor mundial de cacau. Embora seja ali em condições muito questionadas, em mão de obra análoga à escravidão, a questão de agrotóxicos muito fortes utilizados na plantação. Então, a África ela não deixa de ser o grande produtor. E a gente já tem uma boa notícia, que as chuvas elas retornam para a África essa semana. A África estava com a seca, então ela já tem chuva essa semana, previsão de chuva, o que já anima os produtores para que esse cacau ele produza mais, ele produza a quantidade que ele deveria produzir ali, mensurado cada produtor. Então, a gente já tem uma expectativa ali de retornar essa produtividade desses frutos de cacau. Ô, Tiago, agora há pouco você falou em fruto convencional e também em cacau fino. Qual que é a diferença na cultura, na produção desses dois cacais, né? Desses dois tipos de fruto, o cacau convencional e o cacau fino? Adriano, o sul da Bahia ele tem aprendido muito com a tecnologia, com a ciência, com a educação, essa questão da qualidade do cacau. Então, antigamente, o cacau ele era colhido de qualquer, sem nenhuma seleção, não passava pelos processos de fermentação e somente era a quebra e a secagem. Então, semelhante ao processo que o café existe, então os produtores de cacau eles bebem muito da fonte do café, o café nos ensinou muito, então o cacau hoje fino, ele desde da colheita, ele já é selecionado, então o fruto ele precisa estar maduro, ele não pode ser um fruto verdoengo, ele não pode ser um fruto germinado, ele não pode ser um fruto perfurado por algum bicho, algum inseto, algum animal. A gente tem um bicho muito comum nas matas aqui do sul da Bahia, na Mata Atlântica, que é o jupará. Ele fura o cacau para chupar o néctar do cacau, que a gente chama popularmente aqui no sul da Bahia de mel de cacau. Então, o cacau fino ele não pode ter esse tipo de situação. Então, ele é colhido de uma maneira selecionada, ele descansa ali de 1 a 2 dias na própria floresta, ali embaixo, onde ele foi colhido, e a partir disso ele é quebrado. Então, nessa quebra, o trabalhador ele vai ter todo o cuidado de acondicionar em caixas plásticas, com luva, para que ele não tenha contato externo. E, a partir disso, esse cacau ele vai para fermentar. O mínimo de fermentação são 7 dias, onde ele vê a temperatura controlada. Existem fazendas até que já usa isso de maneira automatizada, tem um termômetro e eles conseguem ver pelo celular a temperatura em que o cacau está acontecendo. E essa revirada, a revirada do cacau acontece ali 1 vez ou 2 vezes por dia. Então, nesses 7 dias mínimo aí, o cacau ele tem que atingir uma temperatura máxima
Normalmente essa temperatura vai variar ali entre 68 graus e até máxima de 80. Depende do produtor de chocolate. Então isso vai interferir na qualidade final do chocolate. Normalmente o produtor de chocolate vai dizer para o produtor de cacau qual a graduação de fermentação ele vai querer. E a partir disso, o cacau, quando ele atinge essa graduação de fermentação, ele vai para a secagem. E aí a secagem, esse cacau, ele passa por um outro tratamento também, ele não pode tomar o sol o dia todo, ele tem temperaturas controladas ali para que ele seque de maneira adequada. E após esse passo, você tem a armazenagem. A armazenagem também é um papel assim, fundamental, porque é um período que o cacau ele pode pegar mofo. E se uma saca de cacau pegar mofo, ela já não serve para fazer o cacau fino. Então, se eu tenho ali uma porcentagem elevada de cacau mofado, eu já descarto aquela saca para o cacau fino. Então, essa saca é vendida para a grande indústria para fazer esse chocolate comercial que a gente compra em qualquer prateleira de supermercado. Mas para o chocolate fino, ele não pode. Então, esse seria o passo a passo aí do cacau fino, diferenciando do cacau bulk, que a gente chama, ou esse cacau commodity, que é cotado aí nas bolsas, que a gente está vendo aí, arroba de 520, 510 reais. O Thiago, e o mercado interno já tem absorvido essa produção de cacau fino aqui no Brasil? Sim, todo o cacau fino produzido no Brasil ele é comprado pelos nossos produtores de chocolate e também ele é comercializado para muitos produtores ali da Europa. A Europa, ela, cada ano que passa, ela tem colocado barreiras fitossanitárias no cacau mundial e que impedem diversos países de comercializar. Então, por exemplo, a América Central, ela tem um cacau que tem uma alta presença de cádmio, que é um minério muito presente ali em solo de origem vulcânica. Então, a Europa já está sinalizando para a América Central que ela não vai querer mais esse cacau. Então, esses produtores de chocolate, eles já estão mirando o sul da Bahia e também o Pará, e o Espírito Santo e a própria Rondônia para comprar esse cacau fino. Então, esse cacau fino, poucos produtores fazem. Então, poucos produtores, não é a grande massa. Hoje são mais de 100 mil produtores de cacau no Brasil todo e poucos produtores fazem o cacau fino. Hoje as fazendas que produzem cacau fino, elas também produzem o cacau bulk. Raramente você vai ver uma fazenda que só produza o cacau fino. Ele precisa ali do cacau bulk para pagar o trabalhador, porque é um cacau mais rápido. É um cacau que o retorno financeiro ele vem de maneira mais rápida. Mas o cacau fino, normalmente eles separam ali 5, 6, 10 hectares de uma fazenda para a produção desse cacau fino.